Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que depois da leitura eu fiquei me perguntando: por que que eu demorei tanto para ler esse autor? Mas para aí, eu vou explicar toda essa história logo depois da nossa vinheta. Fica comigo. Tudo ajeitado aqui, tudo organizado para a gente começar, que hoje o vídeo vai ser intenso. Inclusive, eu gostaria, né, de dizer para vocês que esse livro que eu vou apresentar hoje aqui, ele é um tema bastante delicado, tá? Eu gosto sempre de avisar, porque eu sei que tem pessoas que não gostam de assistir temas assim mais pesados um pouco. Então, fiquem à vontade, tá? Se não quiserem assistir em função de se sentirem incomodados, tá tudo certo. E vamos embora pro vídeo. Gente, eu comecei esse vídeo dizendo para vocês que eu demorei um tempo, né? Esse autor já estava no meu radar há, desde o primeiro livro que foi lançado dele aqui no Brasil. Obviamente, é um autor francês, né? Que eu já comentei com vocês que eu gosto bastante da literatura francesa, né? Porque eles sempre trazem uma carga mais complexa, né? Temas bastante importantes. E o francês não tem história, é a vida como ela é, tá? Então, assim, de quem eu tô falando? Vamos começar por aí. Estou falando do autor Philippe Besson. E quem é Philippe Besson, para quem nunca ouviu falar, ele é um dos autores, é um dos escritores franceses, né, mais conhecidos na atualidade, tá? E ele costuma realmente explorar nas obras dele essa questão sentimental, são livros mais intimistas e sempre com temas muito emocionais, certo? A primeira obra dele chegou, eu vi que muita gente falou super bem do livro, tá? Aí eu fui adiando a compra. E aí chegou a segunda, chegou a terceira e eu adiando, porque sempre tem uma outra coisa, uma outra prioridade na frente, né? E aí eu abrindo o Mac Livros, né? Que é a biblioteca digital, né, do governo, e estava lá um livro disponível dele. E eu disse, eu vou agora, é a minha oportunidade de ler, né? Então já digo para vocês, quem tiver curiosidade em ler, ele está disponível no Mac Livros, certo? Vou deixar o link do Mac Livros aqui embaixo para vocês, baixem um aplicativo, né? É só pegar lá na biblioteca e fazer a leitura. Para aqueles que quiserem, tiverem interesse em ter ele físico, que gostam, assim como eu, de fazer anotações e escrever, enfim, e ter mesmo a obra, vou deixar o link também aqui embaixo. Só clicar no link e vocês direcionam direto para a compra. Vou deixar também o link das outras obras dele, mas eu falo isso mais adiante para vocês. Que também já está agora, eu quero ler todos aí e quero tê-los físico, porque realmente o autor me comoveu imensamente. E do que eu estou falando hoje com vocês? Estou falando do livro Muito Mais do que um Crime. Vou deixar a capinha aqui para vocês. Só me organizar um pouco mais aqui. Eu vou deixar a capinha, tá? Para vocês verem. E, sinceramente, vou dizer para vocês, eu não li sinopse. Eu mergulhei no livro, né? Eu já falei para vocês que muitas vezes eu não leio a sinopse. Eu sabia que eu queria ler o autor, então eu quero conhecer, não conhecia, né, a escrita desse autor, e mergulhei no livro sem saber do que se tratava, enfim. Para minha surpresa, o livro fala de um tema extremamente importante e, infelizmente, muito atual, que é o feminicídio. Aqui, neste livro, nós vamos encontrar... já vou começar assim do início, tá? Que o que eu falar aqui não vai ser spoiler, certo? Porque o livro são muitas camadas, nem tem como dar spoiler dele aqui. Então eu vou contar para vocês assim, na primeira página, o que já vem ali, já te dá um tapa na cara na primeira página. A gente vai conhecer
alguns personagens aqui, que é uma mãe, um pai, um avô, vários outros personagens secundários, uma menina de 13 anos e o irmão de 19. Esse irmão de 19 mora em outra cidade, que ele foi para trabalhar, enfim. Mas aí, durante a leitura, vocês vão entender toda a história desse rapaz, tá? Porque ele é o narrador da história. Eu achei fascinante também, porque é pelos olhos deste rapaz que a gente vai conhecer toda a obra. Tá? Primeira página. Ele recebe um telefonema e ele ouve um silêncio do outro lado da linha, e ele sabe que é a irmã, essa irmã de 13 anos, né, que ainda mora com os pais. E aí ele chama ela, né, pelo nome, não sei se eu anotei o nome dela, Leia, o nome da menina é Leia, tá? E ele chama, Leia, é você? O que houve? Até que a menina fala essa frase: papai acabou de matar a mamãe. Aí tu já toma aí é o teu primeiro impacto ali na obra, tá? Porque daí tu já pensa nessa cena. E o rapaz já fica desesperado, diz, eu vou pegar o primeiro trem para voltar, né? E diz para ela, tu avisa a polícia, tu sobe pro teu quarto, te fecha no teu quarto e não abre para ninguém, tá? Nem pro papai. E ela se tranca no quarto, chama a polícia e ele vem no trem refletindo sobre o acontecimento, sobre a irmã estar presente. E os pensamentos, gente, são assim muito profundos. Porque o menino chega na casa, e aí quando ele chega, obviamente, já tá a polícia, já tá tudo, aí a irmã tá na casa da vizinha, né? E aí o detetive, porque vai ter um detetive central ali, que é o detetive Pierre Verdier, que é um homem muito íntegro, muito correto, muito assim, né? Mas que depois bom, deixa vocês lerem, tá? E aí o detetive disse pra ele, olha, acho melhor tu não entrar, não vai ser bom ver a cena, né? E aí ele vai ao encontro da irmã na casa da vizinha para ver como é que a irmã tá, enfim, aí o avô já chega também, porque o avô é pai da mãe. Tá? E no meio desse acontecimento, ele vai nos colocando, e que logo ali no início ele diz, os sinais estavam todos ali, como ninguém percebeu. E geralmente é o que acontece, né, gente? Os sinais sempre estão lá, mas às vezes são muito sutis e as pessoas acabam achando que não, jamais uma coisa dessas vai acontecer, né? E aí ele começa a recordar dos acontecimentos em família, dos sinais esses que já mostravam que algo estava errado e que sim, que podia acontecer algo pior do que do que apenas um desentendimento familiar, né, entre casal, enfim. E aí eles começam a lembrar, desde a infância, lembrar da mãe, como que era a mãe, como é que foi a vivência dos filhos com a mãe, também do pai, como era o pai. Em outro momento, ele nos traz, porque daí ele começa a falar, eu sei da infância da minha mãe, aí ele começa a contar desde a infância da mãe até o momento que a mãe conhece o pai, como foi. Depois ele passa a contar da infância do pai, que ele diz que foi uma tia que contou para ele, porque o pai era mais fechado. E aí ele nos conta toda a infância do pai até conhecer a mãe. E aí, a partir dali, ele começa a contar no momento que ela engravidou dele, e aí a história vai até aquele momento ali. É um livro que te faz pensar durante a obra inteira. Desculpa, gente. É um livro que te faz pensar durante a obra inteira, se não te dá uma trégua. Mas eu quero falar também sobre a escrita desse autor. Ele te prende do início ao fim. É um livro que tu não consegue largar. Por quê? Primeiro porque é um livro muito profundo, um livro realmente que te agarra e que te faz refletir sobre muitas questões. É um livro, é uma escrita fluida, uma escrita assim que tu vai lendo, tu não sente ler. E tu vai querendo saber, sabe, porque tu te compadece da situação daquele jovem, daquela menina, né, daquela família, né, que aí tem que transformar tudo em função desse crime. O pai acaba
ficando foragido. A polícia sai atrás do pai. A irmã precisa dar depoimento, que vai ser uma coisa bem delicada. Então a gente vai passar nesse livro por todos esses processos, né? Das histórias de vida de cada um individualmente, da família, o acontecimento em si, os depoimentos na polícia, e ela vai fechar com o julgamento, depois de alguns anos, e como eles ficaram após os anos passados e o julgamento acontecido. Gente, assim, é sem palavras. Realmente o autor me pegou assim de uma forma. Ele é muito, muito complexo falar sobre isso, eu já comentei com vocês, que é um assunto que me pega muito. E porque eu sei que muita gente, infelizmente, muitas mulheres tiveram essa experiência, né, de ter que sobreviver a situações como essa. Algumas conseguiram sair a tempo, outras não tiveram tempo. E também, gostaria de dizer que eu vejo muito, às vezes, as pessoas culpando a mãe. Por que não sai? Por que é importante entender que um relacionamento abusivo, ainda mais quando envolve filhos, muitas vezes cria-se uma dependência emocional daquela pessoa, da outra pessoa. Por um motivo ou por outro, né, seja financeiro, não consegue sair porque depende financeiramente, ou emocionalmente realmente dessa outra pessoa. E às vezes não tem um apoio familiar, não tem família, não tem ninguém por trás que possa acolher a situação, né? Então, é muito complexo e muito difícil essa questão. É muito, muito complexo. Então, gente, assim, ó, como eu disse, é um livro que é pesado, é um livro realmente pesado, mas é uma escrita impecável, extremamente sentimental, ela é uma escrita muito delicada, ela não é uma escrita assim como é que eu posso dizer, que vai te agredir, de forma alguma. Porém, obviamente, a gente sente porque é um assunto difícil, tá? Principalmente para mulheres, né? Os personagens dessa obra são extremamente humanos, muito, muito humanos, tá? Eles ali mostram os erros, os acertos, as suas tentativas de justificar algumas coisas, assim como o fato de não terem enxergado aquilo que já estava se anunciando um crime, né? E talvez essa clareza, essa coisa tão explícita, essa coisa tão humana desses personagens, seja o mérito dessa obra. Porque tu sente aquilo ali de uma forma extremamente tocante, como eu já falei anteriormente. Então nós vamos ter uma obra aqui que vai falar sobre amor, sobre culpa, sobre memória, sobre luto, né? Sobre silêncio e sobre responsabilidade, né? Também sobre perdão, sobre perdoar o outro, nos perdoar, né? Porque aqui a gente vê, como eu disse, que os sinais estavam lá e ninguém fez nada. E aí, quando a pessoa percebe que podia, né, ter ajudado de alguma maneira, começa a se culpar, obviamente. Mas será que existe essa culpa? Será que não? Será que é necessário que a gente se perdoe, né, por esse sentimento? Então, na obra, isso aparece ali muito claro, tá? Então, o título da obra já diz tudo, muito mais do que um crime. Não é só o crime em si, é muito mais, vai além do crime, tá? Vai nos sentimentos mais profundos, na história deles, vai tocar em pontos muito importantes, né? Então é muito mais do que um crime de fato. Tá? E ele também nos faz pensar sobre o quanto conhecemos as pessoas que a gente ama, até que ponto a gente conhece, e como pequenas escolhas na nossa vida podem mudar todo o rumo de uma história, né, da nossa própria história, tá? Vou trazer aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da obra, certo? Pontos positivos, tá? Alguns pontos, assim, que eu posso mostrar para vocês é que a escrita, como eu falei, é uma escrita extremamente elegante, é uma escrita sensível, né, emocional, sem exagero, certo? A narrativa sensível, os personagens,
são bastante complexos, tá? E nos fazem refletir muito, né? E nos trazem reflexões muito mais profundas, né? Do que apenas aquilo ali que dispõe na obra. O que pode, talvez, não agradar muito a alguns, né? Claro, além do tema sensível, né? É que quem procura um livro de ação e muita emoção não é, tá? Como eu disse, é uma narrativa muito contemplativa, tá? Aquela narrativa que tu vai lendo e vai degustando a narrativa, né? E ela é focada mais pro psicológico, tá? Do que pra ação, Então, assim, apesar desses pontos que podem não agradar a alguns, é importante falar que a escrita te prende. Independente de ter ação ou não ter ação, como eu falei anteriormente, ela consegue te prender e tu não consegue largar o livro enquanto tu não chega ao fim da obra, tá? E eu posso dizer que para quem gostou, assim, de ler Annie Ernaux, Delphine de Vigan e alguns outros romances franceses aí contemporâneos, né, e que gosta dessas escritas intimistas, vai, assim como eu, gostar demais desse livro, tá? E eu super indico essa leitura, né? Até porque se trata sobre relações humanas e sobre temas dos quais a gente, infelizmente, não pode fugir, que estão aí, que acontecem todo dia, e, e não escolhe aonde acontecer, a família que vai acontecer, pode acontecer com qualquer um. Tá? Então, eu posso dizer para vocês, com toda a convicção, que esta é uma obra que, depois da leitura, vai ficar em você e vai lhe deixar refletindo sobre muitas, muitas questões. O autor vem nos lembrar aqui que muitos livros não precisam de grandes reviravoltas para emocionar a gente. Né? Ele escreve aqui sobre pessoas comuns, né, vivendo situações, infelizmente, novamente, normais, né, não deveria ser, e nos mostra também que muitas vezes o conflito interno é uma questão muito, mas muito problemática. É um romance muito delicado, gente, melancólico e, como eu disse, profundamente humano, que vai te agarrar e vai seguir contigo, tá? As outras obras do Felipe, vou deixar aqui embaixo, tá? É Mentiras que Contamos, Na Ausência dos Homens e Uma Noite de Verão, que eu vi lá na Amazon. A Ausência dos Homens também está no Mac Livros. Também pretendo fazer a leitura lá, porque a gente sabe que não dá para ficar comprando livros toda hora. Mas eu disse para vocês, estará tudo linkado aqui embaixo, tá? Para direcionar vocês ou para ver como funciona o Mac Livros lá, para baixar o aplicativo. Ou se quiserem o livro físico também, para vocês ir direto para os livros, né? Clicar nos links e ir direto. E, como eu falei, para quem gosta desse tema, de obras intimistas, de autores que emocionam, vocês precisam ler esse livro. Tá bom? Hoje, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre, sempre, muita gratidão pela companhia de vocês aqui. Obrigada sempre pelo carinho que eu recebo aqui nas outras redes. Tenho recebido muitas mensagens de carinho e vocês não imaginam, assim, a gratidão que eu sinto, tá? E tenho feito muitos amigos aí nessa caminhada. Tá sendo muito maravilhoso. Muitas trocas literárias também incrível a gente poder trocar, né? Se vocês já leram essa obra, querem me dar o olhar de vocês, o que vocês, as impressões de vocês sobre a obra, também me contem, né? Porque eu adoro saber as observações dos outros, as impressões do outro, né? Porque cada leitor tem um olhar para a obra. Mas essa troca é incrível, gente. A diversidade é incrível. Tá bom, gente? Então, novamente, muito, muito obrigada pela companhia. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.